Existe uma confusão muito grande entre ser uma mulher boa e uma mulher boazinha. Essa confusão, na verdade, ela custa muito caro, porque muitas mulheres aprenderam que para serem amadas, para serem aceitas, elas precisam agradar. Isso é na escola, isso é no trabalho, isso é dentro de casa, principalmente, né? Depois num relacionamento. Elas aprendem que dizer sim o tempo todo, além de ser mais fácil, é meio que um sinal de maturidade. Eu sou uma pessoa madura, vou evitar conflitos, não vou causar brigas, vou ficar na minha, né? Deixa pra lá, deixa quieto. Mas na prática, ser uma mulher boazinha quase nunca gera respeito. Gera abuso emocional, gera sobrecarga, gera silêncio. Daqui a pouco eu vou te falar alguns exemplos bem práticos que você vai tentar se identificar ali para ver se está acontecendo com você ou não. Tem um autor, o Dale Carnegie, naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala uma coisa muito importante, que é: você não constrói relações tentando agradar, mas sim sendo uma pessoa genuína. E ser genuína muitas vezes inclui sim você colocar limites. A mulher genuína é aquela mulher que é autêntica, que pensa por si mesma, que tem sua própria opinião sobre as coisas. É uma mulher que é verdadeira, seja na hora de sorrir, seja na hora de fechar a cara e dizer: não, eu não quero, não, eu não vou, pra mim não dá. Então, quando você se anula para manter a paz, você ensina para o outro que o seu desconforto não importa. Você quer ser respeitada? Então para de ser boazinha, de uma vez por todas. Meu nome é Gabriela Inácio e esse é meu canal. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que já foi falado muitas vezes, mas ainda tem mulheres que insistem em não ter coragem de ser diferente. Elas querem ser respeitadas, mas agem como se fosse uma pessoa que não merece respeito, de forma infantilizada muitas vezes, só para agradar, só para ser aceita. Então, primeiramente, eu quero falar dos sinais, né, que fazem a gente identificar o que seria uma mulher boazinha, que vai te ajudar a pensar: será que eu estou sendo essa mulher? Porque eu já fui essa mulher. E ainda sou muitas vezes, mesmo querendo ser diferente, porque não é fácil mesmo. Porque nós mulheres, a gente tem uma educação por padrão, né, de ser aquela pessoa que vai estar ali para baixar a cabeça, para aceitar, até porque muitas vezes a gente não tem uma força física para enfrentar uma pessoa que, sei lá, tipo, a gente falou não, impôs algum limite, falou: isso aqui eu não aceito. Muitas vezes acontece de até acontecer uma agressão física, né? Então a gente aprende muitas vezes a calar, a exercer o silêncio, tudo para não causar conflitos. Eu acho muito importante a gente parar para refletir se a gente está sendo essa pessoa na vida e o que está trazendo de consequência. Porque isso, apesar de parecer uma coisa incrível, né, ser uma pessoa boazinha, que aceita, que não causa conflitos, que nunca tem briga, isso te mata por dentro, tá? E parar de ser boazinha não significa que você vai se tornar uma pessoa fria, uma pessoa agressiva, uma pessoa que reclama de tudo ou que não tem mais amigos. Pelo contrário, existem os extremos, né? Que seria a boazinha demais e a pessoa ruim, a pessoa má, né? Demais. Mas existe o meio termo, existe o equilíbrio, que é você ser assertiva. Você sorrir quando tiver que sorrir, você fechar a cara quando tiver que fechar, você falar sobre o que você realmente pensa, que não é o que a pessoa está falando. Então, quando você se posiciona dessa forma, de uma forma mais assertiva, você vai entender que o respeito vem antes da aprovação. Eu preciso ser respeitada. Quando eu chego numa loja, quando eu chego para fazer uma palestra, quando eu vou falar com os meus filhos, quando eu vou falar com meu marido ou com qualquer outra pessoa. Isso não é ser ruim, isso não é ser má, mas é ser você, com os seus limites, com as suas verdades. E claro, tendo o discernimento, né, de considerar ali o envolvimento com outras pessoas, porque cada um tem seus pensamentos, cada um tem suas verdades. Só que tem pessoas aproveitadoras, que vão ver que você tá ali meio que em cima do muro, ou pior, né, tentando fazer de tudo para agradar, e a pessoa vai se aproveitar da sua falta de limites, ela vai se aproveitar da sua bondade. Então deixa eu te mostrar como ser boazinha demais aparece na vida real. Mas antes, deixa eu só tomar um golinho aqui da minha Coca Zero.
Porque afinal de contas, eu também não tô aqui só pra agradar, né? Eu tô aqui pra falar a real, a realidade de muitas mulheres hoje, por que elas estão sofrendo, por que elas não estão sendo respeitadas, por que elas não conseguem ter uma liberdade emocional e não conseguem ter uma liberdade financeira. A gente precisa parar para refletir. Fica até o final que eu vou te passar primeiro agora, né, como isso se reflete no dia a dia e como você dá esses passos para que você se liberte dessa mulher boazinha, dessa princesa que tá ali só para agradar, enquanto os seus objetivos, os seus sonhos estão sendo massacrados cada dia mais. Olha só, talvez você se identifique com mais de um desses exemplos, tá tudo bem, eu também estive no meio dessa lama toda, mas isso não é culpa sua até esse momento, né? Porque agora você vai tomar consciência disso e você precisa ter essa autorresponsabilidade de dar um primeiro passo para ter um rumo diferente, né? Até o dia que você não sabe, tá tudo certo. Mas se você descobriu o que está acontecendo com você, o que está errado, e se você não quiser mudar, aí, infelizmente, né, se as coisas não mudarem, a culpa é sua, amiga. Então vamos lá. Número 1. Sabe quando as pessoas atrasam, desmarcam, passa por cima dos combinados e você finge que tá tudo bem? Você ri, você entende, você releva, ai não, tudo bem, ai, imprevistos acontecem, né, tá tudo certo, eu tinha comprado umas coisinhas aqui pra gente tomar café, mas não tem problema, amanhã eu como tudo. Quando você tiver um tempinho, assim, a gente marca um outro dia, né, quando fica melhor pra você. Olha só, outra situação, ninguém respeita o seu limite. Você até tenta dizer não, mas você começa a se explicar tanto, pede desculpa, se justifica, ai, por que isso, por que aquilo, ai, mas talvez não seja tão demorado, né, acho que eu vou conseguir te ajudar assim, eu não vou te dar certeza, mas eu acho que amanhã eu consigo, sabe? E aí você se explica tanto que você acaba cedendo. E o outro aprende, sabe o quê? Que se ele insistir mais um pouquinho, você vai abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, daquilo que é importante para você. Uma outra situação que é muito comum quando você é a mulher boazinha é a sobrecarga constante, tanto no trabalho, na família, na vida no geral, né, no relacionamento. Você é sempre aquela pessoa confiável, aquela que resolve, aquela que ajuda, que segura tudo. Aí ninguém divide o peso, porque você nunca reclama, você sempre acha que você diz, né, que pode resolver tudo. Não, deixa comigo que eu vou dar um jeito. Não, pode estar tranquilo, eu sou forte, eu consigo, eu tenho experiência. Então, aquela coisa disfarçada de mulher incrível, mulher maravilha, só para você mostrar o quanto você é boa e compreensiva, te sobrecarrega, te coloca numa posição cada vez mais dispensável. Olha que loucura. Uma outra situação, e essa aqui é terrível, tanto para mulheres quanto para homens, não importa, mas são as migalhas emocionais. No relacionamento, você acaba aceitando pouco de tudo, pouca presença, pouco compromisso, pouca prioridade, quando na verdade é uma carência disfarçada de compreensão. Você é aquela pessoa que aceita tudo, todas as migalhas que a pessoa te dá só para não ficar sozinha, só para não perder a presença daquela pessoa. Então, por exemplo, se você marcou um jantar, né? A pessoa marcou um jantar com você, e aí a pessoa, olha, não vou poder, mas tal dia aconteceu tal coisa, sei lá, um dia antes a pessoa fala com você, né? Aconteceu tal coisa, a gente pode remarcar pro sábado, por exemplo? Ai, claro, com certeza, podemos sim, vou dar um jeitinho aqui no meu trabalho, nas coisas que eu tinha pra fazer, e a gente vai no sábado. Aí daqui a pouco acontece outro imprevisto na vida dessa pessoa, ela entra em contato de novo, olha, realmente esse final de semana vai estar bem complicado pra mim, a gente não pode remarcar ali pra terça-feira? Aí você vai lá e cede de novo, sabe? Até que essa pessoa acaba desistindo de você, porque você é tão disponível o tempo todo, na hora que ela quiser, que ela vai colocar tudo de mais importante na sua frente e vai te deixar por último. Esses dias eu tava tinha marcado uma manicure, né? E eu sei que era uma época complicada ali por causa de fim de ano e tudo, mas se a profissional me deu a opção de que tinha tal dia e tal horário, eu falei, ok, esse dia tá perfeito pra mim. E assim, como vocês sabem, eu não tenho um trabalho fixo lá fora, né? Inclusive eu tô bem feliz assim hoje porque vocês estão vendo minhas caixinhas aqui, né? Acho que dá pra ver. Hoje eu fiz mais uma venda ali pelo Mercado Livre, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de semi-joias no Mercado Livre.
E hoje eu acordei assim e apareceu mais uma mensagem, né? Você vendeu. E isso é uma coisa muito legal. Quero falar sobre isso no próximo vídeo, sobre como você ter um negócio online, né, através do Mercado Livre. E com esse conceito, né, de você não precisar ter tanto esforço, oferecer tantos serviços e passar por tanta desvalorização, porque isso também dá um outro vídeo, né, sobre a valorização de serviços e valorização de produtos. E que é isso que eu sempre quis pra mim, né, eu poder estar vendendo algo que não precisasse de muito investimento, que não precisasse do meu tempo, o tempo todo, nem da minha presença. E eu tá dormindo, belíssima lá, e quando eu acordasse ia ter uma venda, né? Tá devagar ainda, tá no começo, mas eu tô bem feliz por isso. Preciso sim organizar melhor minha rotina, mas até o momento tem funcionado assim. E aí, voltando à história da manicure, né? E aí ela falou, tá, marcamos tal dia, acho que era o dia 20. Aí quando foi no dia anterior, ela mandou mensagem. Ai, amiga, não sei o que, será que dá pra gente marcar um pouquinho depois, mais pro final do dia, ali à noite, né? Não, perdão, ela falou assim, dá pra gente marcar pro dia seguinte, porque hoje aconteceram uns imprevistos e tal, e eu vou conseguir te encaixar ali pro dia seguinte, que era num domingo. Eu pensei, né, olha, imprevistos podem acontecer, né? Então eu não vou ser uma pessoa ali carrasca logo de cara e falar, então eu não quero mais, não. Eu falei, não, claro, pode ser sim, amanhã eu vou me organizar aqui certinho com os horários e eu vou. Beleza, isso era pra ser 2 horas da tarde. Aí passou um tempinho, deu umas 4, 5 horas assim, daí ela mandou mensagem de novo. Ah, então, você não, por acaso, não conseguiria, assim, mais pro final do dia, umas 7 horas da noite, no domingo? Aí eu nem respondi mais, sabe, porque eu não queria ficar nervosa naquele momento. E eu acabei não respondendo no momento, porque eu queria pensar melhor se valia a pena fazer essa operação ou não. Só que eu não gosto de fazer Paymon à noite, porque o esmalte demora pra secar, daí às vezes a pessoa não tá enxergando direito também, né? Não sei se vocês já passaram por isso. E daí eu demorei um pouquinho pra responder, sei lá, 1 hora mais ou menos. Que daí eu tava fazendo outras coisas, né? Eu pensei, olha, eu acho que eu não vou fazer no domingo, eu acho que eu vou desmarcar com ela mesma, fazer com outra profissional, porque eu tinha coisas pra fazer também, sabe? Eu não queria ficar ali na mão dela, na mão dos horários dela. Eu queria deixar claro que eu também tinha meus compromissos e que não dava, sabe? E que tudo bem, não é por isso que vamos virar inimigas, não é por isso que eu não vou mais fazer futuramente, né? Só que aí nem deu tempo de responder, porque logo em seguida ela respondeu, falando, ai, vamos deixar mesmo para aquele horário que tava, né? Não tem problema e tal, já consegui resolver aqui. Aí nisso eu respondi, como eu já tinha marcado com outra profissional, eu respondi e falei, olha, não se preocupa, isso acontece, né, é super normal e tal, ainda mais final de ano, que é correria, só que eu vou acabar cancelando, porque no domingo eu vou ter muito compromisso e a noite vai ficar ruim, e aí acabei marcando com outra pessoa, né, então, tudo certo. A gente marca numa próxima, né, depois que passar as festas e tal. Ela, ai, sem problema então, tá bom, obrigada. Nossa, acho que eu falei demais, né? Mas eu precisava dar esse exemplo aí sobre o que é você, muitas vezes, treinar esse não, esse impor limites e se colocar numa posição de respeito. Entende como é fácil das pessoas se aproveitarem? E pode ser que elas nem sejam más, tá? Pode ser que elas nem sejam manipuladoras. Eu não gosto nem de pensar de você sendo uma mulher boazinha se relacionando com um cara manipulador, narcisista. Mas eu tô falando de pessoas comuns ali no padrão, sabe? Às vezes a pessoa não tem uma má intenção, mas você deu tanto. Você colocou ela num pedestal lá em cima. Você deu mais, muito mais do que ela pediu, que ela vai ficar engrandecida, isso é óbvio, olha o que você tá fazendo. E aí chega um momento que você fica assim, cara, eu tô dando tanto, eu tô fazendo tanto. Eu esperava pelo menos algo à altura, né? Mas as pessoas também não têm obrigação de devolver tudo aquilo que você está dando. E às vezes nem é possível para algumas pessoas. E isso também acaba sendo tóxico, sabe? Não só para você, mas também para as outras pessoas. Então, de novo, você parar de ser boazinha não é você ficar uma pessoa fria, uma mulher com raiva, uma pessoa que tá sempre ali julgando as pessoas, revoltada, uma pessoa que vai descontar em cima dos outros qualquer problema, que reclama demais, não é isso. É muito mais simples do que isso, é você se tornar uma pessoa assertiva, uma pessoa que fala com clareza, é escolher você não se abandonar mais.
E quando você se posiciona dessa forma, é aí que o respeito aparece. Porque o respeito começa quando você se respeita primeiro. E liberdade só existe quando você tem a coragem de deixar claro para o mundo que você também merece espaço, que você também merece respeito. Então, meu conselho para você hoje, que quer acabar de uma vez por todas com essa situação de ser boazinha demais, primeira coisa é, descubra quais são os seus valores e princípios. Comece a refletir sobre tudo na sua vida. Que aí você vai ter opiniões formadas, sabe? E aí quando alguém quiser te impor alguma coisa, você sabe exatamente a hora de falar, não, isso aqui não faz parte do que eu penso pra mim, do que eu quero pra minha vida. Então, eu não vou fazer, eu não quero, não dá. Beleza, aí depois que você definiu os seus valores e princípios, agora vem o conselho número 2. Tenha coragem de falar não e impor limites quando você achar conveniente. Sem medo do que as pessoas vão falar ou como elas vão reagir com você, você precisa usar esse seu poder. E aí vem o conselho 3. Pare de se explicar tanto, mulher. Explicação excessiva é tipo um pedido de permissão para existir. Se você fala assim, ó, não posso, já é suficiente. Se você ficar assim, ah, eu não posso por isso, por isso, por isso, por isso, não sei o quê. Se você falar, eu não quero, já é completo. Que beleza. Descobri que meu microfone não estava ligado. Mas agora o vídeo vai sair assim, postado assim mesmo, por quê, né? Porque eu não vou gravar tudo de novo, eu não vou conseguir ser tão espontâneo como eu estava sendo agora, mas enfim. Nessa situação, eu tenho certeza que você já passou muito por isso. Tipo, a galera toda ali que gosta de, sei lá, happy hour, né? Vamos beber, vamos sair pra beber e tal. E você, sei lá, quer ficar o final de semana em casa, quer ficar lendo, quer passar um fim de semana mais fitness, algo assim, sabe? Sendo que a sua galera é mais de sair pra beber. E a pessoa vai falar, ai, vamos com a gente lá e tal. Antes de você ver esse vídeo, com certeza você falaria, ah, eu não vou porque eu tenho um almoço de família e no dia seguinte, aí eu quero acordar bem e tal. Ah, e também à noite eu esqueci que vai tal pessoa lá em casa e eu vou ter que ficar lá fazendo sala pra pessoa. Não sei, você tem que inventar umas 350 desculpas só pra não ser considerada a chata do grupo, que não quer participar do happy hour, né? Mas hoje, a partir de hoje, me promete que você vai fazer diferente. Você vai simplesmente falar, não, eu não tô afim. Como assim não tá afim? Não, eu não tô afim, quero descansar em casa e só isso. Acabou, entendeu? Porque você não tem que ficar se explicando. Porque quanto mais você se explica, mais espaço você dá para outra pessoa negociar o seu limite. Clareza é muito mais poderosa do que a justificativa. O último conselho que eu acho que é o mais importante nesse primeiro momento é aguente o desconforto inicial. Porque quando você muda, o mundo reage. Algumas pessoas vão estranhar, outras vão tentar fazer você se sentir culpada. Nossa, como assim? Você nunca fez isso? Agora do nada você quer fazer tal coisa? Nossa, você nunca falou não pra gente? Sabe, coisas assim? Como assim a fulana não quer mais ir tomar café com a gente na hora do intervalo? Né? Às vezes você estava fazendo isso, gastando dinheiro que você nem tinha só para se sentir aceita por aquele grupo. Então esteja preparada para você ver cara feia, para você ver pessoas virando a cara para você, silêncio muitas vezes, porque elas não vão entender o que você está fazendo. Só que na verdade você não está fazendo nada de errado. Você está fazendo o que você sempre deveria ter feito. Tenha sempre em mente que a coragem mora exatamente aí, no desconforto de não agradar todo mundo. E aí, olha que legal. Quem fica, depois que você se posiciona, fica por quem você realmente é e não porque você estava agradando, não porque você estava sendo quem ela queria que você fosse. Vão ficar poucos? Vão. 2 ou 3 ali que vão ficar do teu lado, que vão te apoiar e que vão ficar cada vez mais próximos, porque vocês estão sendo realmente verdadeiros um com o outro. Então é isso, esses foram os conselhos que eu queria passar hoje para você que se sente uma mulher muito boazinha, mas que não tá vendo vantagem nenhuma nisso e que gostaria de ser mais respeitada. Que esse ano de 2026 seja o seu ano, que você seja a pessoa que você sempre quis ser, que coloque os seus limites, que tenha suas próprias opiniões e você vai ver como você vai ser respeitada, desejada e cada vez mais bem-sucedida.
tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você tiver algo para compartilhar aqui no canal, uma experiência sua, algo que você tenha aprendido para ajudar outras mulheres também, eu fico aguardando aqui o seu comentário. Não esquece de se inscrever para que o canal possa crescer cada vez mais, eu possa trazer mais conteúdos. Deixa o seu like se você gostou e até o próximo vídeo.